Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em todos os endereços do senador Marcos Duval do Podemos, inclusive no gabinete dele. Veja aí, agentes da PF deixando o gabinete do Senado de Marcos Duval, a movimentação de jornalistas ali em frente ao elevador. São buscas em 3 endereços, tanto em Brasília como em Vitória. O deputado Rogério Correia está conosco. Ele quer substituir Marcos Duval da CPMI, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Deputado, bom, quais são os seus argumentos? Bem, boa noite. Olha, o deputado Marcos Duval é denunciado e investigado por ser também um dos responsáveis por convocação e incentivo aos atos golpistas do 8 de janeiro. Mais do que isso agora, também por tentar obstrução da justiça, tentar evitar que a justiça haja para descobrir as responsabilidades sobre a tentativa de golpe que eclodiu no dia 8 de janeiro, no quebra-quebra e nos atos terroristas aqui em Brasília. Foram momentos tensos da vida política brasileira, se tentou não fazer com que o presidente Lula não tomasse posse e criar as condições para que houvesse uma decretação de lei, da garantia da lei e da ordem, e que o ex-presidente Bolsonaro, mesmo perdendo as eleições, continuasse no poder e no governo. Então foram atos muito importantes do ponto de vista histórico e que não podem se repetir. E o senador Marcos Duval é parte integrante da apuração e responsabilidade desses fatos. Como é que ele pode estar numa comissão parlamentar de inquérito, uma CPMI, que vai investigar exatamente quem são os responsáveis por isso? É como raposa tomando conta do galinheiro, ou seja, ele está lá na cena agora da investigação. Isso não tem o menor cabimento. É a mesma coisa do deputado André Fernandes, que já está, inclusive, indiciado pela Polícia Federal. Está prestes a virar réu. Então, daqui a pouco, nós vamos ter um deputado réu, um senador réu, fazendo investigação daquilo que eles são denunciados como parte do processo de crime que está sendo apurado. Então, o mais lógico é que o senador Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso, ele é quem faz as indicações a pedido dos partidos, mas ele é o responsável pela publicação dos nomes, que ele, então, solicite aos partidos que envie outros nomes e retire da CPMI tanto o André Fernandes, essa questão de ordem já está com ele, foi entregue pelo senador Rogério Carvalho e pelo Randolph. E também agora vamos fazer documento, questão de ordem, no sentido de que o Marcos Duval também seja afastado. Uma história tão confusa quanto a personalidade de Marcos Duval, uma pessoa completamente perdida no que, para se avalizar, se apresenta como representante da SWAT. Por aí a gente já vê o nível do senador Marcos Duval. É óbvio que ele não é um representante de SWAT, porque a SWAT é um grupo policial americano. Ele certamente prestou serviço a algum grupo de policiais americanos, mas fazer parte da SWAT é uma coisa muito complicada de alguém se apresentar dessa forma. E o senador Marcos Duval, esse imbróglio que você acabou de citar aí, é um dos mais escabrosos episódios desses últimos tempos, que já não foram fáceis. Mas aí, primeiro, Marcos Duval acusa, num áudio, como se estivesse acusando Bolsonaro de fazer com que ele fosse gravar o Alexandre de Moraes. Aí o áudio vem à tona e ele inverte a narrativa, diz que, na verdade, foi Moraes que tentou colocar junto a Bolsonaro uma forma de incriminá-lo. Então, é uma história muito confusa, mas de lá para cá ele veio cometendo muitas outras bobagens, e uma delas foi recentemente, ele como participante da CPMI do 8 de janeiro, que apura essa invasão aos prédios sede da República. Ele teve acesso a documentos da ABIN, que são reservados. E há alguns dias ele colocou uma parte desses documentos, revelou uma parte do teor desses documentos no Twitter, nas redes sociais, para tentar incriminar o ministro Flávio Dino,
o presidente Lula para dizer que a BIM tinha avisado a Dino e a Lula e que eles não tomaram providência, só que aí, para sustentar essa narrativa, como eles gostam de falar, essa palavra que eles gostam de usar, ele publica os documentos no Twitter, que é o Twitter dele que agora está bloqueado, também o Instagram e o Facebook. Parece que o YouTube até há pouco ainda estava funcionando, ainda estava no ar. Então, é um dos motivos pelo qual, me parece, a gente está confirmando tudo agora, né? Mas a informação que chega é que esse é um dos motivos pelo qual a Polícia Federal fez essa apreensão e vai apurar informações nos celulares, nos dispositivos, no laptop, nos dispositivos eletrônicos do Marcos Duval. A gente viu aí o deputado Rogério Corrêa dizendo que está marcado para segunda-feira, se não me engano, o depoimento de Tacla Duran na Câmara. Então, não sei se presencial ou por teleconferência, ou remotamente, ele está ali, pelo menos tem previsão de que ele seja ouvido. E com essa decisão de Toffoli, fica mais próximo o dia em que finalmente Tacla Duran poderá sair da Espanha, chegar ao Brasil sem o medo de ser preso, para poder pessoalmente fazer os esclarecimentos sobre as denúncias que ele começou a trazer à luz quando fez aquele depoimento ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara de Curitiba, né? Ele disse ali, ele falou que essas informações já corriam, mas ali, pela primeira vez, ele oficializou as denúncias de que ele foi vítima de extorsão por parte de pessoas ligadas à Lava Jato, e citou nominalmente, entre os 4 que ele citou, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Disse que, inclusive, pagou uma parte se não me engano, $513 mil para não ser preso, e faltava uma outra parte que ele acabou não pagando, com medo de ser preso, foi para a Espanha e está lá até hoje. E atribui essa extorsão a 4 pessoas, e inclusive aí Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Então, é tudo muito grave, e nessa reversão de expectativa da Lava Jato, que tudo que a Lava Jato construiu na base da agressão ao devido processo legal está sendo destruído agora, essa decisão de Toffoli chama a atenção, que é mais uma tese construída por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol que vai ao chão, e o termo usado por Dias Toffoli chama a atenção. Diz que a peça em que Moro coloca Tacla Duran sob dúvida é imprestável, ou seja, talvez não tenha um adjetivo pior para um juiz ouvir que esse aí. Então, mais uma derrota para Sérgio Moro, e está chegando perto, se não for agora segunda-feira, está chegando cada vez mais perto o dia em que Tacla Duran estará no Brasil aqui para falar de viva voz o que ele tem a dizer sobre Moro e Dallagnol. Qual